A gente tem a reportagem da Camila Yunes, né, do ministro do Trabalho, seguiu a postura do presidente Lula e criticou a taxa de juros. Luiz Marinho também criticou o saque aniversário do FGTS. Os detalhes com a Camila Yunes. Luiz Marinho se reuniu com o presidente da Fiesp, Josué Gomes da Silva. Na reunião desta segunda-feira, também estiveram diretores e conselheiros da federação, além de presidentes de sindicatos. O ministro ouviu demandas de representantes e respondeu a questionamentos. Aos empresários do setor industrial, ele pediu ajuda para pressionar o fim do saque aniversário do FGTS, medida que vem defendendo desde que assumiu o ministério. Mas acho que o saque aniversário é um engodo, porque atrapalha a lógica da indústria, né, porque vai enfraquecendo o fundo para investimento. E quando eu fui ministro, eu criei o FGTS, Fundo de Investimento do próprio fundo, para engordar o fundo e para melhorar a rentabilidade desse trabalhador. Agora, o governo anterior vem e cria o saque aniversário, que a lógica do Paulo Guedes era acabar com o fundo. Essa é a grande verdade. Marinho também pediu ajuda para a realização da reforma tributária e colocou a pasta como aliada nesta questão, classificando o tema como uma necessidade do país. O ministro afirmou que o sistema tributário brasileiro é injusto e beneficia poucos. A nossa tributação está impedindo ou está transferindo meios de produção daqui para fora. Você tem lá o exemplo da isenção de importação de produtos, de equipamentos para a saúde, por exemplo, que cria uma concorrência desleal enquanto as empresas estão produzindo no Brasil. Então isso não é saudável, não é inteligente. Então como ir corrigindo essas questões todas? Mas é evidente que a questão tributária que se fala é o seguinte: ela é pesada para a produção, é pesada para o consumo e ela é muito leve para os bilionários que pouco pagam imposto no Brasil. Então isso tem que estar presente numa reforma tributária, que os poucos bilionários, quando sempre fala de reforma, muita gente se preocupa. Será que vou ter que pagar mais? Quem vai pagar menos? E, na verdade, tem 1% do povo brasileiro que não paga quase nada. Então, é esse que tem que ser sacrificado na eventualidade de uma reforma tributária. Aos empresários na Fiesp, o ministro do Trabalho criticou a taxa básica de juros, a Selic, que está em 13,75%. Creio que há um movimento hoje no Brasil, inclusive como o presidente Josué se referiu, até o sistema financeiro não está certo, a mão está pesada demais, isso pode criar graves problemas para a economia. Então acho que tem um movimento aqui, acho que em sintonia para trabalharmos esse processo de sensibilização da direção dos membros lá, de forma autônoma que são. Autônoma para quê? Eu acho que a autônoma é para poder garantir que não tem influência indevida de governo no processo de estabelecimento das políticas, e não ao contrário. O ministro do Trabalho também falou da intenção de aumentar o salário mínimo ainda neste primeiro semestre. Luiz Marinho descartou a possibilidade de que a medida possa gerar uma hiperinflação no país. Nós fizemos do governo Lula a combinação de combater a fome, manter a inflação sob controle, investimento e uma política vigorosa de recuperação do poder de compra do salário mínimo. E controle a inflação. A política de valorização ela é importante porque ela dá previsibilidade. Previsibilidade para os agentes. Quem são os agentes? Os prefeitos, governadores, empresários, que sabem que vai ter uma política permanente que valorizará o poder de compra do salário, que vem ancorado no desempenho da economia. A inflação mais crescimento do PIB, por exemplo. Né? Em algum momento pode até um PIB, 1,1, 1,2, enfim, depende da situação. Ou seja, ela será monitorada com previsibilidade, com sustentabilidade, porque não interessa retomar a inflação. A respeito do que se tem chamado de uberização, Luiz Marinho disse que um grupo de trabalho está dialogando e ouvindo a sociedade e empresas. Para Luiz Marinho, os novos formatos de trabalho precisam ter 3 pontos de regulamentação, evitando jornadas exaustivas, remuneração adequada e proteção social. Doutora Elaine Keller, a sua análise? Kalina, o presidente Lula, assim como foi a gestão também do presidente Bolsonaro, eles são grandes líderes, né, que atraem luz para eles. E aí, quando a gente fala de atrair luz, eu estou dizendo que tudo o que eles dizem, os ministros, né, ali, o Congresso que é
situação, enfim, todos aqueles que apoiam o governo desse presidente líder estão sempre repetindo as suas falas, né? Não há, nunca, ali no governo Bolsonaro, a gente não teve a figura de um ministro que chegou para o presidente e disse: presidente, isso não, aí não deve mexer, aí é um ponto crítico. No governo Lula, a gente percebe agora o mesmo movimento. O que o Lula fala, os deputados da situação repetem, os senadores e os ministros, né? A mesma fala sobre a taxa de juros, né? A gente não tem aí algum ministro, né? E assim, a gente espera que seja aí o papel de Rui Costa de dizer: presidente, isso não, né? Aí não é uma pauta boa, não é uma pauta positiva para mexer, né? Porque para que vamos ficar falando da taxa de juros? Ora, a Selic é um dos mecanismos para a gente segurar a inflação. E a inflação, quem determina é a política monetária que é feita pelo governo, pelo Conselho Monetário Nacional, que é composto na sua maioria pelo próprio governo. Então, se o governo não quer taxa de juros alta, ele tem, como agora terá na quinta-feira, a oportunidade de rediscutir a taxa de inflação. Aí a gente cai num outro dilema. Tá bom, vamos ter taxas de juros mais baratas, isso vai significar taxa de inflação mais alta. E quem paga com taxa de inflação alta é a população mais pobre, as famílias com baixa renda. Então, é de novo o dilema do cobertor curto. Para que nós vamos falar de taxa de juros? Quem é que vai chegar para o presidente Lula e dizer: Lula, não vamos mexer com isso, não é produtivo?